sexto ano do Colégio Arapuema Meireles. Sejam bem-vindos à aula de História de hoje. E hoje nós vamos ver, então, quais povos habitavam o continente americano antes da chegada dos colonizadores europeus. Ok? Lembrando, deixa eu colocar aqui na tela para vocês, esses povos, eles eram chamados de povos pré-colombianos. Vamos entender por que pré-colombianos. Pré significa antes. Colombiano vem de Cristóvão Colombo, né? Uma referência a Cristóvão Colombo. Ou seja, Cristóvão Colombo era um navegador português que chegou aqui, que se aportou aqui na América. Então, povos pré-colombianos, ou seja, povos antes, que já existiam na América antes da chegada de Cristóvão Colombo. Então, são povos, que já habitavam antes da chegada dos colonizadores portugueses, espanhóis, aqui na América. Então, por isso eles tinham essa expressão, tinham esse nome, povos pré-colombianos. E que povos eram esses? Tá? Lembrando, pessoal, que nós já tínhamos, é sabido que já existia aqui os índios. Os índios, eles já habitavam quando os colonizadores europeus aqui chegaram. Entretanto, nós tínhamos essas três civilizações, onde nós chamamos de civilizações pré-colombianas ou povos pré-colombianos, que se destacavam em relação aos indígenas. Quais três civilizações eram essas? Os astecas, os maias e os incas. Tá? Então, eram os três povos pré-colombianos. E em que ponto, professor, que eles se diferenciavam dos índios? Esses povos pré-colombianos, eles já possuíam ali, fundaram, grandes civilizações, grandes impérios. Então, eles tinham, por exemplo, uma organização política, uma organização econômica, um modo de vida bastante superior aos indígenas. Então, por isso, a gente está estudando eles aqui e por isso eles se destacaram. Eles tinham organizações sociais, organizações econômicas muito avançadas em relação aos indígenas. Então, vamos ver aqui onde se localizava cada uma deles. Aqui nós podemos observar o Império Azteca, ou civilização azteca. A civilização azteca, onde existiu aqui o povo azteca, corresponde hoje em grande parte aqui do território onde hoje corresponde ao país México, tá? Onde hoje corresponde ao México. Aqui nós temos o Império Maia. O Império Maia, ou civilização Maia, corresponde, hoje a parte do México, tá? Mais exatamente aqui o sul do território mexicano, e também corresponde a territórios de outros países, como, por exemplo, a Guatemala, a El Salvador, tá? E temos aqui o Império Inca. Olha aqui para você ver, o Império Inca. O Império Inca fica, na região hoje que corresponde grande parte ali de qual país? Peru, tá? Aqui na Cordilheira dos Andes. Então, esses povos pré-colombianos, eles tinham uma forma bastante diferenciada aí de viver em relação a esses indígenas. Aqui, para ilustrar a aula para vocês, nós temos aí algumas ruínas, impérios, construções feitas pelos astecas. Ou seja, a capital do Império Azteca era essa cidade aqui, chamada de Tenochtitlan.
está aqui o nome. Então, a Tenochtitlan era a capital do Império Azteca. Hoje, Tenochtitlan corresponde ali à Cidade do México. Cidade do México hoje é, então, a capital do México. Aqui nós temos, então, né, uma grande construção, símbolo da construção aí do Império, né, da civilização maia. Lembrando que essa civilização maia aqui se localizava, então, nessa cidade de Chichén Itzá, tá? Chichén Itzá, que era, então, a capital do povo maia. Aqui nós já podemos observar grandes muralhas, tá? Então, foi onde os incas construíram ali grande parte do seu império. A gente consegue perceber montanhas, então eles construíram os seus impérios na Cordilheira dos Andes, então por isso a gente está vendo aí, né, nos arredores de montanhas, e eles construíram aí essas muralhas, né, essas verdadeiras muralhas ali por volta também do século XV. Ok? Espero que vocês tenham, né, gostado aí dessa aula de hoje. Leiam o texto que eu postei lá no Google Classroom. Você precisa também fazer a leitura do texto para, então, depois realizar as atividades, ok? Grande abraço a todos vocês. Qualquer dúvida, me procura lá no Google Classroom. Um grande abraço.